Fala, turma boa! Está começando mais um Rolim Talks, o seu podcast onde a gente fala sobre vendas, sobre gestão, sobre negociação, sobre liderança, sobre comunicação, tudo isso para edificar a tua carreira, para engrandecer a tua carreira com dicas, insights dos nossos especialistas que passam aqui nesse microfone, trazendo excelentes e valiosas informações para você. Antes de qualquer coisa, para o que você está fazendo agora, te inscreve aqui no nosso canal, clica no botãozinho inscrever-se aqui no YouTube, porque é muito importante fazer com que o Rolling Talks chegue cada vez mais longe, para cada vez mais pessoas, e mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos por aqui não são inscritas no canal, mas isso é um problema que não precisa nenhum especialista vir aqui dizer, a gente resolve agora. Para o que você está fazendo, te inscreve lá no Instagram, @LucasMRolim, com cortes dos podcasts que a gente grava aqui, que a gente traz os nossos especialistas para falar, vocês vão ter cortes lá, pílulas do que a gente conversa aqui nesses 40 a 45 minutos, lá no Instagram. Sem mais delongas, deixa eu apresentar o nosso especialista de hoje, que é um grande parceiro, que há tempos eu já queria trazer aqui, desde que começou o Rolling Talks, Renan Hack Tavares, advogado e empreendedor, aqui não só em Porto Alegre, né, a nível nacional. Renan, seja muito bem-vindo ao Rolling Talks. Obrigado, Lucas. Um prazer, né? Não vou mentir, estava aguardando o convite, né? Porque eu sabia que uma hora ia vir. Cara, muito legal aqui a tua iniciativa. Espero poder colaborar ali, né? Com grandes nomes que já passaram aqui e contigo aí também, né? Com certeza, com certeza. Não tenho a menor dúvida que tu vai colaborar bastante, né? Eu já quero entrar direto no nosso primeiro assunto aqui, que a gente fala muito sobre empreendedorismo, né? Tu é um cara que já empreendeu em diversos segmentos, empreende até hoje. Eu quero abordar vários deles aqui, para que a gente possa trazer informações valiosas para o cara que está pensando em empreender pela primeira vez, ou até aquele empreendedor que talvez esteja um pouco frustrado, né, no seu empreendimento hoje. Mas antes disso, tu foi vice-presidente da AGEPOA, certo? Certo. Por quanto tempo? Cara, o mandato foi de 2 anos, de 2011 a 2013, eu tive na gestão, e até hoje sou do conselho da AGEPOA, né? Que é a Acompanho. Associação dos Jovens Empresários de Porto Alegre. Isso aí, isso aí, isso aí. E até hoje participo ativamente, assim, uma associação que é pouco conhecida, né? Deveria ser mais conhecida pelo jovem empresário, digamos assim, porque a gente visa muito a qualificação desse empresário, né? Tem eventos de networking muito forte. Agora, semana que vem, dia 22. Semana que vem, dia 22, tem que a gente chama de café político, que é bem legal, sempre traz alguém do cenário político, faz uma roda de conversa, com livre acesso, discutir assuntos. Teve grandes eventos aí, já participaram pessoas de renome nacional e internacional. A gente tem uma vez por mês o Happy Hour Empreendedor, que é um baita de um evento para network, baita de um evento, sempre com 2 ou 3 convidados para palestrar. Cara, vale a pena procurar, né? Porque hoje em dia, a gente até estava falando fora do ar aqui, né? Tudo começa com networking, né? O Com certeza. empreendedorismo no papel é muito bonito, né? Sem networking, ele acaba não funcionando muito bem, né? E até network, a gente teve um episódio onde a gente falou muito sobre isso com o Bruno Feijão, que é um fera, né? Acho que foram 2 episódios atrás, 2 ou 3 episódios atrás. Então, para ti que tá no YouTube, depois de terminar de ver esse EP com o Renan, volta ali e assiste o EP do Feijão falando sobre network. Então, lá na AGEPO, vocês promovem todos esses eventos de networking justamente para que o jovem empresário tenha ainda mais embasamento, tenha como se aconselhar com quem fez. Exatamente. É aquela questão assim da experiência, né? Eu acho assim, a gente tem um problema no Brasil que o empresário que deu errado é mal visto, diferente de fora daqui, né? Fora daqui, o empresário que não deu certo, ele é visto como experiente. Ele não vai errar de novo. Ele já sabe o caminho que ele trilhou e deu errado. Então ele pode errar outras vezes, claro que pode, mas ele já sabe o caminho que não vai trilhar. Então, alguém que está começando hoje, saber assim, cara, pô, baita ideia, gostei, mas olha só, quando eu fiz algo parecido, eu tomei esse caminho e não deu certo. Daqui a pouco te aprimora daqui, ou toma uma atitude diferente. Então, a ideia é essa troca de experiência até entre os próprios associados, né? De se casar negócios. Eu tenho algum negócio que pode casar com o teu. Então, essa questão do network é bem legal e é fundamental hoje, né? Hoje a gente não vive sem Para fazer crescer, né? Perfeito. Mas ela entrando nas tuas experiências como empresário, tá?
Tem um deles que eu fui presencialmente, quando tinha atividade presencial, foi quando eu fui comemorar alguma coisa lá no Alce Burger, que eu, salvo engano, Teu foi o meu TCC. TCC. Teu Pô, tu TCC. lembra, rapaz? Tu te lembra. Eu fui lá no Alce Burger comemorar o TCC. E o Alce veio dentro daquela revolução dos hambúrgueres em Porto Alegre, né? Que pra ti que é do Rio Grande do Sul, sabe a diferença do X e do hambúrguer. Então, assim, para quem tá nos assistindo de fora, aí por todo o Brasil, né, Austrália, França e Suíça, porque eu olhei lá no YouTube, né, e tinham visitas desses países. O burger e o X são coisas completamente diferentes. E aqui no Rio Grande do Sul existiu uma cultura do X muito forte, né, que é o pão prensado, né, o pão de massinha prensado. E o hambúrguer, pelo resto do Brasil, inclusive no mundo, ele tem uma característica diferente. Aqui no Rio Grande do Sul, por ser um estado muito bairrista, sempre foi afastado. Mas o Alce participou da revolução do hambúrguer aqui no Rio Grande do Sul. Como é que foi esse negócio todo? Conta pra nós. O meu irmão, ele há muito tempo ele trabalha na área de gastronomia, né? Ele tem restaurantes até hoje. Na época estava querendo algo novo, né? Ele veio com uma ideia para mim, cara, te trouxe uma ideia, vi umas coisas diferentes. A gente hoje ainda tem isso, né? A questão do instagramável, né? Que é a propaganda de graça. Se tu cria algo que as pessoas vão publicar de graça e te marcar, isso escalona e tu acaba ganhando uma publicidade de graça. Ele trouxe uma ideia de servir o queijo no hambúrguer na mesa. Derrete o queijo e serve no hambúrguer. Eu falei, cara, é fantástico. Né? Como tu falou, tava começando a onda das hamburguerias gourmet, artesanal. Então eu falei pra ele, cara, precisamos algo diferente. Né? A roda já foi inventada. Precisamos aprimorar ela. Né? E ele veio com essa ideia, a ideia foi fantástica. Ele sempre tomou a frente, criou um cardápio um pouco diferente, trouxe a questão da refil de batata. Então, tu pediu hambúrguer, tu podia pedir batata à vontade, Batata rústica, né? rústica, frita. Foi um sucesso, a chips de batata doce. Isso aí era assim, uma coisa que ninguém. Que eu brinco, né? Tu lê o cardápio, tem coisa que tu lê no cardápio e você, isso não vai ser legal. A gente sempre trazia antes para a pessoa experimentar e dizer, esse é o chips de batata doce. Né? Então começou na ideia dele, né? Topei, comprei junto com ele essa ideia, né? Montamos com mais outros 2 amigos e, cara, foi um sucesso. Foi um sucesso. O Alce foi um sucesso, né? A gente teve uma experiência assim que a gente não esperava o retorno que deu, né? E pelas questões de sempre estar buscando o diferente, né? Algo que a pessoa fosse publicar por vontade. O tal do hambúrguer do queijo, ficou tão famoso no Instagram que a gente colocou no cardápio, entre parênteses, este é aquele do queijo por cima. Porque as pessoas chegavam no garçom e falavam assim, Perguntavam. eu quero aquele do queijo por cima. Né? Então a gente já botou no cardápio e tudo mais. Vai muito numa questão de leitura do cliente também, né? Como o cliente chama o hambúrguer. Não adianta tu ter um nome sofisticado ali, por exemplo, sei lá, Texas, né? Que são tem alguns lugares que colocam ali o nome dos estados e cidades dos Estados Unidos. Aí tá, é o Texas, é o Illinois e tal. E o cliente chega ali e ele, cara, ele não quer saber se é o Oklahoma. Ele quer saber, cara, eu quero aquele que bota o queijo por cima, né? E é muito assim, é o que a gente fala, é o apelido, né? É um apelido. É o que pega, é o que acabou, assim, esse com certeza foi o nosso carro-chefe. Hoje a gente não tem mais a operação presencial, seguimos com a teleentrega apenas, né? Na pandemia foi bem cruel isso. Méritos, de novo, da questão, o meu irmão sempre bateu muito na questão da teleentrega. Ele sempre trouxe essa questão quando não tinha não era difundido na nossa cidade, principalmente. E foi o que salvou na pandemia os restaurantes, né? E hoje a gente seguiu só na tela entrega. Infelizmente, esse do queijo a gente não consegue dar essa experiência na tela entrega. Ele vai servido, mas... Quem sabe um dia volta, né? Mas hoje a gente segue na tela. Foi uma baita experiência até para mim, assim. Eu passei por um bom tempo em frente da operação, abrindo e fechando, estando no caixa, estando ajudando na cozinha. Tanto que eu brinco, né? Sou advogado de formação e sempre vou ser advogado. Tenho meu escritório já há 16 anos. Mas passei por já tudo que tu pode imaginar de negócio mesmo. Falou, gosto de abrir negócio, gosto de inventar. Acho que a gente só erra quando tenta, né? A gente brinca, isso é uma coisa que eu vi de ti também, o não a gente já sempre tem, né? Sempre tem. Né? O não a gente sempre tem.
Então foi uma experiência muito legal, assim, eu aprendi muito a questão de gestão de pessoas, né? Porque ali tu tem que lidar com o teu cliente, né? Uma coisa que eu aprendi no Alce, né? E isso eu replico para qualquer negócio. O cliente nem sempre tem razão. Aquela frase do cliente tem sempre razão é o maior erro que alguém pode adotar no seu negócio, ao meu ver, né? Por quê? Se tu vai adaptar o teu produto a cada cliente que entre no teu estabelecimento e diga assim, não gostei do queijo desse hambúrguer, tinha que ser só cebola. Aí tu tira o queijo. Aí tu vai o outro, não, mas cadê o queijo? Aí tu volta com o queijo. Aí o tomate tinha que ser mais fino, ou a cebola tinha que ser picada, a outra tinha que ser caramelizada. Então tu não pode atender todos, né? É impossível agradar a todos. Tu tem que ter o padrão médio, e padrão é essencial, principalmente em alimentação, né? Tu quer ir hoje num restaurante e voltar daqui a 10 meses e falar pra mim, Renan, pede o bife à parmegiana que é fantástico. Chega o bife, Lucas, esse Mas não bife é a aqui mesma não é a coisa, mesma coisa. Aí não foi isso que eu comi. Cara, isso não pode acontecer num nenhuma restaurante, né? hipótese, né? Nenhuma hipótese. E o atendimento igual. Cara, vai lá no Lucas falar que ele atende muito bem. O Lucas, o cara me atendeu pessimamente. Então tu tem que ter um padrão e saber esse limite de o cliente tem sempre razão. Não. E me diz uma coisa, né? Eu acho esse assunto fantástico, assim. Qual é a linha limítrofe nisso que tu tá dizendo? Porque há 10 minutos atrás, nem isso, a gente estava falando aqui sobre vocês terem alterado o cardápio por uma percepção popular. E aí o Alce fez isso há muitos anos atrás, e o McDonald's, numa das campanhas de marketing mais inteligentes da história, ele alterou o nome McDonald's para Mac. E para outros nomes que era como o brasileiro chama o McDonald's. Né? Então, assim, ó, nem o nome da empresa é imutável quando as pessoas chamam de uma maneira. Porém, nem sempre o cliente tem razão, que é o que tu acabou de dizer. Qual é a linha limítrofe nessa onda, até onde a empresa se molda e até onde ela não se molda? Eu acho que é muito da história, tá? Tu vai ter que puxar. Tudo é métrica, é dados. Né? Que adianta eu trocar que nem vamos pegar o exemplo prático que eu tive lá no restaurante. O garçom veio, Renan, olha só, o cliente achou que o gorgonzola não combinou com esse hambúrguer e tal, isso no final da noite, né, na operação. E eu, tá, olha só, quem sabe a gente troca, bota o mozzarella ou um cheddar. Aí eu falei, cara, vem cá. Puxei, desse hambúrguer, hoje, a gente vendeu 38, era, sei lá, 30 e poucos. Hoje, quantos falaram que o gorgonzola não combinou? Era um. Tá explicado. Se eu tirar o gorgonzola, os outros 38 vão voltar da outra vez e vão reclamar. Né? Então aí, muito... aí nós vamos entrar numa linha de psicologia aqui, que o cara não soube escolher porque talvez quando ele era pequeno, o pai e a mãe escolhiam pra ele a comida. Cara, então assim, a gente pode aprofundar tanto essa conversa. E a gente tinha um hambúrguer que era cheddar, cebola e beterraba. Quando a gente foi fazer o teste de cardápio, não existia o Alce ainda, a gente foi fazer o teste. O cara botou na mesa e falou assim, esse aqui é cheddar, cebola caramelizada e beterraba. Eu falei assim, tu tá louco? Como é que tu me bota beterraba nesse hambúrguer? Um dos melhores hambúrgueres do McDonald's é o cheddar só com cebola. Ele assim, come e depois tu me fala. Foi o único que em 4 anos de Alce, eu acho que foram, que a gente nunca mudou. O único hambúrguer que nunca teve alteração no cardápio foi esse, de cheddar, cebola e beterraba. Porque a minha percepção sem experimentar é uma coisa. E isso ao contrário também. Sem dúvida. Nossa, essa combinação é fantástica. E tu come, meu Deus do céu. Não deu que certo. Coisa horrível. E aí não é o erro do cardápio. É o erro do teu gosto. Não é erro, né? É gosto, Sim, gente. é gosto, Comida é gosto. É uma questão... mas se a gente for levar ao pé da letra, é erro. É erro. Eu entendo quando tu fala assim, cara, é uma questão de percepção e gosto do cliente. Tá tudo certo, e realmente. Né, tem gente que vai achar o brie folhado maravilhoso e tem gente que vai achar que o brie folhado é um desperdício. Exato. Tá tudo certo. Porém, quando a gente tá falando de um negócio, de um restaurante, de uma empresa, né, eu preciso pensar na harmonização para que eu atenda o maior número de pessoas possível. Porque, diferentemente
de quando a gente está falando de um serviço, por exemplo, né? Tu vai segmentar um serviço, por exemplo. Sei lá, vamos fazer o serviço da advocacia, como a gente fala aqui. Tu é advogado empresarial, tá? Empresarial, é um nicho. Agora, tu vai atender os empresários. Porém, quando tu está fazendo uma hamburgueria, tu vai atender o cara que não come glúten, o que não come lactose, o que come tudo isso, aquele que não quer legumes no hambúrguer e aquele que quer. Tu vai ter uma pluralidade ali no cardápio em relação a isso. Mas tu não tem como alterar isso o tempo todo, que é o que tu estava falando. Então tu acha que querer agradar a todos está um dos principais erros do empresário? Eu acho que é um dos principais erros, assim, porque tu vai ter que te mutar muito, tu perde padrão, né? Tu entra em desespero. Cara, o mais comum é o desespero, né? Meu Deus, estou fazendo tudo errado, né? Às vezes a percepção de estou fazendo tudo errado é que tu tá no caminho certo, né? Então, assim, tu não pode cair na primeira crítica, tu tem que parar e é muito difícil, tá? Isso não é fácil. Quem tá envolvido com aquele negócio, e às vezes o empreendedor tem alguma emoção. O pai fez aquilo no passado, ou teve uma ideia, tem uma paixão no negócio. Tem uma receita Né? ali. Então, ele leva aquilo muito na paixão, né? E isso te cega, né? Tu não consegue ver aquela visão de fora, onde eu disse, cara, foram 37 que gostaram. Um disse que não combinou. Como é que eu vou me adaptar a isso? Não tem como, gente. Ah, mas tu vai perder um cliente. Cara, é perda aceitável. Né? Tu tem que ter um pouco de frieza. Negócio não é ONG, eu brinco, né? Tu tem que ter a mesma sensibilidade que tu tem no momento de abrir, tu tem que ter no momento de fechar. Né? Muita gente brinca, eu já tive milhões de sócios, né? Milhões não, mas alguns sócios na vida eu já tive, né? E tu tem que ter uma questão que todo mundo fala assim, tu é frio. Cara, é que tem que ser. Se tudo na vida que envolve paixão, tu fica cego. Tu não vê o erro, tu acha que dá mais um pouco. Solucionável. Né? Tu tem que ser racional. Ah, não, mas não tem como. Não é uma coisa assim barbada. Tanto é que na advocacia, e tu é advogado também, uma máxima, não se advoga em causa própria. Sem dúvida. Por quê? Porque tu ultrapassa a razão, entra no emocional e tu perde total o conhecimento que tu tem se atrapalha, tu não consegue ter a frieza de ver se tá dando certo ou dando errado. E nos negócios são isso em geral. Gente, cara, tu pra mim é uma das referências em comercial e venda. Né? Isso tu sabe, não é porque a gente tá aqui, eu sempre te falei isso. Nesse meio a mesma coisa. Se tu, mas tem que ter paixão no negócio, cara, tem. Porque tu fazer o que tu não gosta, tu acorda no sacrifício. Receita do fracasso. Né? A minha mãe sempre falou isso. Não é porque tu faz medicina que tu vai ficar rico. Um médico frustrado não vai ficar rico. Um advogado frustrado não vai ficar rico. O cara, e isso não é qualquer um, a gente vê, cara, tem vendedor de carrocinha que vai ganhar dinheiro, porque ele gosta daquilo. Eu sempre tive pra mim, assim, que... E botando um parênteses até, né, desculpa te interromper, antes de trazer toda essa parte, existe aqui em Porto Alegre um cachorro-quente, que é uma carrocinha, que é na frente do Colégio Rosário, que é o cachorro-quente do R, que atravessa gerações. E é uma carrocinha de cachorro-quente. Então, assim, dito por muitos, o melhor molho de Porto Alegre. E aí, assim, foi um exemplo que veio na cabeça agora, e eu acho que é um exemplo que se encaixa muito no que a gente está falando. Porque é pão, salsicha, molho, ervilha, queijo ralado e azeite de oliva. E ali, ketchup e mostarda eles colocam, e tempero verde, né? E muita gente diz assim, mas lá no outro bota maionese, mas lá no outro bota batata palha, tá? Mas não, mas aqui, assim, o cachorro do R, o original, ele é assim e é dessa forma. Então, indo totalmente de encontro ao que tu tá falando, não importa o que tu faça. Né? Porque, assim, definição de sucesso, né? É aquilo que eu almejo, que eu quero, feito com satisfação. Né? E assim, o recurso financeiro, a devolutiva financeira não é obrigatória. Não, em relação ao sucesso. É consequência. É consequência, sem dúvida. É consequência. Então, assim, ninguém vai me dizer que o cara do cachorro do R, que é uma carrocinha de cachorro quente, não tem sucesso. E não tem retorno financeiro, que certamente ele tem. É um case de briga, né? Com certeza, uma briga familiar. Virou uma briga porque o negócio deu tão certo que virou uma briga. Né? Então a gente pensa assim, a profissão. Cara, eu acho assim, nunca é tarde.
fato. Nunca é tarde de o cara começar alguma coisa, não existe negócio ruim, não existe momento ruim, né? Certos gatilhos eu acho que não são momentos ideais, né? Não se toma decisão quando tu não tá de cabeça boa, vamos dizer assim, né? Cara, muita coisa assim, às vezes no desespero ou numa situação muito ruim, tu toma uma decisão que ali na frente tu vai te arrepender, né? Então, às vezes não tem saída, né? Mas tu vai ter que tomar a decisão naquele momento, mas o ideal é tu tá no teu discernimento, né? Eles vão fechar o negócio. Cara, o Alce, tá? Encerrar a operação física do Alce passou por isso, né? Do tipo assim, cara, tá bom, tá, mas não é mais aquilo tudo, né? Vamos se adaptar ao tempo hoje, né? Vamos ser um negócio mais democrático. Uhum. Por quê? Entra a família, vai ter festa de família, vai ter o jovem, vai ter o velho. Então, começou a ser a hamburgueria não é que todo mundo não possa gostar, mas ele é menos democrática, Menos né? democrático, sem dúvida. Vamos E dizer o assim, próximo negócio, né? Que claro, é o rodízio de pizza. Cara, é claro. o negócio mais democrático que tem. E aí daí vem a Trigo, que tu é um dos investidores, né? O meu A irmão Trigo Pizzaria. segue, né, hoje o que eu digo, ele a vida inteira trabalhou com casa noturna e depois veio para a Uhum. área de gastronomia. E a Trigo tem uma operação em Atlântida. No litoral, teve no verão e Porto Alegre fixa Uhum. já 1 ano e meio, a Trigo acho que tá em Porto Alegre, que é um rodízio de pizza. Então ele é um negócio mais democrático, né? É democrático, e aí se me permite falar com a operação de visão de cliente agora, né? Eu estive na Trigo lá em Atlântida, né? Na companhia do Renan. E a Trigo é uma pizza fantástica, né? Porque tem uma fermentação natural, é toda uma situação diferenciada, mas ela se segmentou nos sabores de alto padrão, né? Então, assim, é a pizza de camarão, é a pizza de pistache, é a pizza... assim, eu não quero cometer uma heresia, né? Um erro aqui, mas dizer que não tenha pizza de calabresa, né? Talvez tenha, mas os sabores tradicionais tem, mas ela se destaca por trazer sabores que a cada vez que o garçom chega na mesa e fala assim, sei lá, camarão ao catupiry com azeite de, sabe? Trazendo assim um sabor diferente, trazendo com a pizza de pistache, minha esposa ama pistache. Então assim, a pizza de pistache, que é tu te adequa à realidade, porque o pistache tá na moda. Tá na moda. E não tem saída. Aquela besteira de falar assim, eu não vou entrar na moda. Teve aqui um episódio, vocês falaram bastante, que já passou, ou em todo lugar hoje se fala da AI. Uhum. Inteligência artificial. Cara, é inegável, né? A gente não pode negar a evolução, Sem vamos dizer dúvida. assim, né? Não pode negar isso. Tá aí, então se tu não entrar, não é moda, né? É muito rápido, é. Cara, tu ouve mais, sumiu o pistache, né? Já Todo mundo passou. adorava, mas agora não tem em todo lugar, né? Então, tu tem que sempre ter alguma coisa que tu é reconhecido, né? Seja o que for que tu for fazer. Tu tem que buscar, porque outra coisa que a gente já falou 1000 vezes, não se inventa a roda, gente. A roda já foi inventada. Aquele velho ditado, né? Nada se cria, tudo se aprimora, não se copia. Né? Uhum. Porque copiar, tu não vai dar certo. Né? O que adianta tu copiar? Tu vai copiar um McDonald's? Não vai, Não né? vai, tu não vai conseguir, uma lâmpada, não vai. Ou tu aprimora aquele negócio, né, que tá em alta naquele momento, e cada vez mais as ondas estão passando muito rápido, né? Tu não pode, vamos pegar eu mal sabia, fui atrás, porque não para em rede social e todo mundo falar, o tal do morango do amor. Eu nem Uhum. sabia o que era, Eu também né? não, confesso. E é uma coisa que tá aí, sei lá, não faz um mês que explodiu. Cara, daqui a um mês Passou. já E eu tá. diria que já está em baixa, né? E aí tu pensa o seguinte, aquela pessoa que, meu Deus, é agora. Parou tudo, criou uma confeitaria só pra isso. Cara, em 2 meses ela tá quebrada, Uhum. né? E, Se não e se tu adaptar. tava falando uma coisa antes, né, fora do ar aqui, a gente tava batendo um papo, sobre, que eu acho sensacional para trazer para o jovem empresário, para o empresário que está nos assistindo hoje, que é o caráter temporal do negócio. Né? Tu falou aqui já algumas vezes sobre a hora de fechar, a hora de reconhecer que não é o certo é não tocar mais aquela operação, né? Onde tu não pode mais estar com a paixão em evidência e sim a razão, né? Para talvez não colocar os teus bens, né? E a tudo aquilo que tu adquiriu através dessa empresa a perder justamente pela manutenção de um sonho que talvez não tenha mais como ser vivido, foi realizado e deu.
mas tu falou muito sobre a temporalidade dos negócios. E aí tu trouxe um exemplo que eu acho fantástico, que é das videolocadoras. E eu gostaria que tu repetisse ele aqui no ar para nós, né, Sim. de como antigamente os negócios eles tinham um tempo muito grande que hoje não tem mais. E o primeiro exemplo que tu deu foi o VHS. Né, os filmes em VHS eles ficaram anos, décadas como o principal. O videocassete, né? Nossa! Uau, o pai comprou um videocassete. Era além de ser quase um status, né? O dono de locadora era rico, era um mega negócio. Todo mundo queria esse segredo. E tinha aquela coisa assim, e foi o que tu falou, foram anos disso. Né? Eu não sou tão novo assim, eu tô fazendo 41 anos esse ano. Então eu peguei essa fase assim que, cara, sexta-feira tu ia na locadora porque tu sabia que não abria sábado, podia devolver segunda. Então teve isso. Logo em seguida, não. Surgiu o DVD. Depois do VHS surgiu o DVD. Surgiu o DVD. Que, qualidade melhor. Tu não tinha que rebobinar a fita para devolver, senão o cara te cobrava R$2 se tu não devolvia a fita rebobinada. E R$2 era como se fosse R$20 hoje, só para deixar claro. Pois é. Então, o DVD veio, né? Não engoliu a questão do negócio locadora, porque eles foram se adaptando, né? E também pela questão do quê? Nem todo mundo tinha um DVD. O VHS ainda dominava o mercado. Nesse meio tempo, e eu tenho certeza que tem gente que vai estar escutando que nem sabe do que se trata. Blu-ray. Mas tem gente que nem ficou sabendo que isso existiu. E foi depois do DVD. Uma migração entre DVD e streamings de hoje. A gente tinha baixar o vídeo no pendrive, sabe? O Blu-ray, ele teve uma vida curtíssima. Renan, mas ele era um DVD. Sim, era um DVD, mas ele foi aprimorou o DVD. Assim como o DVD aprimorou o VHS, a ideia era uma imagem melhor, porque tanto é que tu precisava de um aparelho específico para rodar isso, né? Então ele teve uma vida E pensa que no PlayStation 3, salvo engano, que é um videogame, né? No PlayStation 3 ele tinha Blu-ray. Começou, vamos dizer assim, a chamada, né? Ele rodava no Blu-ray também. No videogame. Então teve vida curtíssima e hoje a gente tá plataformas aí 1000 de streaming que, cara, a TV, né? E com certeza a gente ali de 20 e poucos anos a 30 não deve saber o que é um canal local. Às vezes não tem nem televisão em casa, um canal, né? Tem a sua plataforma lá que usa para baixar. Televisão, Smart TV com Wi-Fi nem pega os canais abertos. Né? Não sabe o que é ter uma antena e botar um bombril na ponta para te conseguir ver o jogo. Né? Mexe na antena. Lá fora, sobe lá em cima. Então, são coisas assim que a gente vê, passa muito rápido, e cada vez mais está passando rápido, né? Então, ou tu se adapta a esse mercado, né? Mas tem coisas que são clássicos. Cara, tem. Né? Mas é difícil, né? É claro, é evidente, tem clássicos. Mas, né? Se não se adaptar, cara, hoje em dia a tecnologia é muito ligeira. Assim, eu comecei a trabalhar no judiciário, e não é mentira, porque eu posso provar. Era petição à mão. No meu primeiro estágio, eu trabalhei no juizado especial, eu recebia petições escritas à mão para eu juntar num processo. Hoje, tu vai num fórum, eles não aceitam papel. Né? E eu tô falando de 2024 anos atrás. Mas não é muito tempo, gente. Em 2001. 2001, era anos 2000. 2002. Papel, escrito à mão. Em 2 palitos a gente estava com a máquina de escrever, máquina elétrica, computador. Hoje é processo digital, não existe papel no judiciário. Digital. E assim, tu estava falando dos clássicos antes e me deu um gatilho aqui, porque eu ia sustentar que o clássico se mantém, dando o exemplo da Coca-Cola, que eu até falei na semana passada aqui com o Thales, que é lá da Academia Rafael Toro, a gente entrou no assunto da Coca-Cola, e eu ia dizer que o clássico da Coca-Cola ele se mantém, mas até isso não é verdade. Porque a Coca-Cola Zero hoje em dia, salvo engano, foi uns 2 ou 3 meses atrás, ela superou a venda de Coca-Cola normal no Brasil pela primeira vez, nesse ano de 2025. Salvo engano, 2025, eu não quero cometer isso, mas acho que foi 2025 que a venda de Coca-Cola Zero no Brasil superou a de Coca-Cola normal. Então, assim, os clássicos também têm que se adaptar. Cara,
Vamos lá, tu falou Coca-Cola. Era light. Ninguém sabe disso. A Coca-Cola Light existe. Não tem mercado. Não tem mercado. Eles tiraram do Brasil. Tentaram voltar no passado e tiraram do Brasil porque ela não tem mais mercado. E isso que tu falou da Coca-Cola Zero e eu posso falar porque eu tenho o lado do restaurante. Cara, tem mês que tu não precisa repor estoque de Coca-Cola normal. E Coca-Cola Zero acaba. Tem que ir no supermercado comprar porque acabou. Tu presta atenção. Quem tá escutando, ouvindo, pode ir no restaurante que for e presta atenção. Se tu consegue ver o freezer do restaurante onde guarda as bebidas, com certeza 30% é normal, 70% é Coca Zero. Porque não vende mais. É uma questão de consciência coletiva, até por uma questão de saudabilidade. E também assim, cara, são ondas, né, que eu disse, vai ir, tu acaba indo, tu fala assim, mas por que influencer dá certo? Porque ele influencia alguém. Por que tem uns que ganham dinheiro? Se aquilo não desse dinheiro, ele não recebia de uma marca valores para fazer. Uhum. Infelizmente, a gente vive muito de aparência. E aí entra a questão do que a gente começou a falar do empreendedorismo, né? Nossa, o empreendedor na rede social, meu Deus, agora eu sou livre, tenho meu horário. Cara, eu brinco, né? E isso não sou eu que criei, né? Todo mundo quer ser chefe até saber o que chefe tem que fazer. Né? Depois que tu muda de lado, né? E isso eu já tem uma história curta, para não tomar também muito tempo, da Corona. Eu tava num restaurante, passou um dos garçons com uma Corona na bandeja e o meu gerente chegou assim, vocês ganham muito dinheiro na Corona, né? Eu assim, como assim? Bora, tá vendendo aí? R$12. Deve pagar R$4. Eu falei assim, eu pago 4, vendo a 12. Só que nesse dinheiro eu tenho que pagar teu salário, o aluguel, a luz, o telefone, o insumo, tem. O Wi-Fi. A Corona eu tenho prejuízo. Como assim? Corona tem prejuízo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu troco a minha participação pelo teu cargo, mas já assim que eu quero meu salário. Faz 3 meses que tu ganha mais do que eu aqui dentro. Então tem aquela ilusão e a gente tem que tirar esse estigma do o empresário ser o vilão, né? Uhum. Eu defendo um pouco a bandeira de que a gente acaba se atrasando por isso, né? Do empresário ser o vilão e aí tu ter essa ilusão não, é muito bom, é muito fácil. Não é, gente, não é. Tu tem que se adaptar ao mercado sempre. O empreendedor, gente, hoje é bonito a palavra, mas tu tem que estar sempre se atualizando. Cara, grandes marcas mudam. Grandes marcas a gente nem sabe. Tem uma história por lá que eu sei, porque eu tive um tio que era diretor. A Pepsi, por enquanto que era na Praia de Belas, quem não sabe, a Pepsi era onde é ali o TRT, o prédio aquele do shopping ali atrás que tem atrás da Praia de Belas. Ali era a fábrica da Pepsi. Era o refrigerante que mais vendia no Rio Grande do Sul. Porque tava ali. O gaúcho é barrista, tu falou. Uhum. Vou comprar porque é feito aqui. Pepsi é nossa. Não, e tem muito pela questão da Fruc ser o Guaraná mais vendido no Rio Grande do Sul, tem muito É sobre nosso. isso. A Polar É. é nossa. Que não é a melhor cerveja. Mas é nosso. O gaúcho tem isso, né? A Pepsi E, saiu dali. e essas marcas, o marketing dessas marcas sabe explorar isso com sabedoria. Total. A Pepsi saiu dali. Despencou venda. O que ela fez? Tá lá na BR. Na 116, lá, Sapucaia, por ali. É, um pouquinho Presta antes do atenção, zoológico. próxima vez que passar ali. Qual é a frase que tá ali? A Pepsi do gaúcho é feita aqui. Ele explora isso porque, cara, ele foi abalado por uma questão local. Ele saiu do centro de Porto Alegre, sumiu da vista e pegou. Aí, cara, tu vai achar que não vai acontecer isso? Com a Pepsi sentiu, tu falou a Coca-Cola sente, todo mundo tem que se adaptar. O Mac trocou a marca dele para estar dentro do mercado brasileiro, né? E com certeza, Renan, mas qual é a tua pergunta é qual é o momento? Você estava falando. Daqui a pouco ele tem uma puta estrutura de marketing, controle de rede social e viu que as pessoas escreviam assim. Era mais fácil comunicar assim. E assim, gente, por favor, vamos aproveitar esse embalo, né? Com certeza, e faz todo sentido, né, Renan? Assim, a gente tem marcas aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, empresários que sabem explorar isso muito bem. E aí a gente falou do universo aqui das bebidas, como a Fruc e a Polar, mas tem a questão do universo do vestuário.
né, em relação ao Espírito Santo, que trabalha isso muito bem. Então a Enzo Milano trabalha isso muito bem. São marcas que aprendem a utilizar essa questão do bairrismo. Tu tem que explorar, né? A venda não é um dom. Venda é um dom, né? E eu digo assim, todo mundo fala assim, bah, vendedor de carro é o melhor vendedor. Não, gente. O cara entra na revenda porque ninguém entra para passear numa Sem revenda de dúvida. carro. Eu brinco, né? O trabalho do vendedor de carro muitas vezes são cara, não desmereço, mas eu digo assim, chega a demanda É nele, fazer o atendimento, né? é atendimento, não é venda, né? Eu brinco, ele tem que me dar o tapete e o insufilme, né? Uhum. Ele tem que ter essa sensibilidade do que eu preciso para fechar com ele e não na revenda do lado, E tu né? sabe que o primeiro carro 0 quilômetro que a gente comprou foi um HB20, né? Foi o primeiro carro zero da nossa vida, eu e da Fran. E o vendedor foi o pior vendedor que eu já conversei até hoje. Mas eu estava disposto a comprar um Ford Ka na época e fui convencido pelo Pedro, que tu foi padrinho de casamento, convencido pelo Pedro a comprar um HB20 na época. E quando eu fui na loja da Hyundai, eu iria comprar o HB20, não importa. Tu entrou para Eu comprar. entrei ali, a diferença, quem me vendeu a versão intermediária do HB20 foi o Pedro, não foi o vendedor. O Pedro, que hoje é meu sócio lá no BBMD Advogados, é um dos sócios fundadores do BBMD Advogados, Pedro D'Ambrosi, grande figura, vai conversar comigo aqui uma hora ainda também. E aí o Pedro disse assim, cara, pela diferença financeira, pega o intermediário, isso aqui é melhor para ti e tal, você tem filha pequena e tal, multimídia vai valer a pena e tal. E o vendedor, olha, a gente apelidou ele de vendedor a jato na época, porque foi uma paródia em relação a isso, né? Foi uma brincadeira, né? Porque ele era tudo menos a jato, parecia que estava de charrete. Mas ele só vendeu porque eu estava decidido a comprar. Então, claro, não tinha também as ferramentas que se tem hoje em dia para as pessoas chegarem até o universo das vendas e tudo mais. E tu tem muito de vendas em ti também, né? Porque eu acho que o empreendedor, ele é vendedor, né? Ele tem que ser, né? Ele tem que ser. Hoje, assim, tu para abrir um negócio, né? Cara, desde da ilusão do tempo livre, né? Esquece, não vai ter liberdade de tempo. Tu abre o teu negócio, gente. Ele depende 100% de ti, né? Cara, tudo. Não existe nada que não dependa de venda. Não existe. Marketing e venda hoje é a base de tudo. Não existe. E no escritório de advocacia eu preciso de venda. Na hamburgueria eu preciso de venda. Numa estética eu preciso de venda. Tu não tem como hoje prosperar sem venda, né? Seja ela um serviço, ou seja ela um produto, né? Mas a questão do comercial, que hoje eu acho, e tu pode falar mais do que eu, que tu é diretamente ligado à parte comercial, ela tá sendo mais valorizada, ela não era tão valorizada. A gente via escritórios, vamos pegar a história de advocacia, com 200 advogados e 5 comerciais. Hoje tu vê um escritório com 200 comerciais e 5 advogados. Sim. Né? Ele começou a entender esse movimento de que não adianta só ser técnico. Se ninguém sabe que tu é bom pro teu espelho ou pro teu chuveiro. Uhum. E eu tenho certeza que todo mundo um dia já pensou assim, ó, como é que o fulano deu certo e eu sou muito melhor que ele? Ele sabe se vender. Ele sabe se vender, com certeza, sem sombra de dúvida. E entra também isso que tu está dizendo, a gente escuta muito, né? Tipo assim, fulano não tem a metade da competência que eu tenho e deu mais certo na vida. E aí eu já escutei uma frase uma vez que me incomodou bastante, que é que fulano é escolhido por Deus. E aí eu sempre entro na métrica assim, cara, Deus não tem lá em cima um caderninho onde ele bota assim, esse aqui vai dar certo porque eu quero que dê, e esse aqui não vai dar porque ele vai na vida para pagar, então esse aqui não vai dar certo. Tem uma Sorte, né? lei que funciona, é a da semeadura. Se tu plantar, tu vai colher. Não importa se tu é uma boa pessoa ou uma má pessoa perante aos olhos da sociedade, se tu plantar um bom trabalho, boas decisões em relação àquilo que tu está fazendo, não importa se tu é bom ou ruim.
Ah, e aí eu vou traçar o paralelo aqui de novo, porque falei do cachorro-quente do Rosário, não o cachorro-quente do R, vou tocar... Eu não sei se o dono do cachorro-quente do R é um bom cara ou um mau cara, né? Em verdade, eu sei que ele é bom porque eu o conheço, né? Ele é muito gente boa, mas assim, muita gente, tu não sabe se o cara é ou não, mas tu sabe que ele presta um serviço de excelência, não tem a ver com esse aqui eu escolhi vai dar certo na vida, esse aqui eu escolhi vai dar errado. Né? Existe quem vai lá e faz, né? E até tem o Rafael Sobis, que é jogador de futebol que agora criou, né, o FL Festival, né? Foi lá e fez. Porque é justamente por isso, né? Que é o cara que simplesmente ele sai da zona de conforto, se é que pode se chamar de zona de conforto, né? O trabalho não é uma zona de conforto. Ele é daqui, de onde tu tira o dinheiro, as verbas para prover a tua família, o teu lar, tá tudo certo em relação a isso. Não se trata de zona de conforto nessa parte. Mas, realmente, quem quer mais precisa entregar mais. Né? Precisa. Cara, não existe fórmula mágica, né? A gente ouve assim que muita. Qual é a fórmula do sucesso? Cara, não existe. Não existe, né? A gente vê gente querendo vender o sucesso, como fazer. Não adianta tu comprar algo que tu não tem vocação, ou que tu não gosta, ou que tu não vai fazer, porque aí tu vai achar ruim, tu não vai achar legal, tu vai se desiludir muito fácil e tu não vai entregar. Chegamos lá, tu não vai conseguir te vender. O teu cliente não vai ser bem atendido. Né? Cara, cliente, para falar mal, faz questão. Vai no rede social, textão, coisa. O cliente que foi bem atendido faz, ele sai, vira as costas e vai brigar. Numa roda de amigos, faz o meu, não vai mais naquele restaurante horrível, nem pensar do nada, ele não precisa ser provocado. O cara, para falar bem, ele vai ter que ser provocado. Cara, tô procurando uma pizzaria. Meu, fui numa legal. De repente tu vai gostar. Então tu tem que também conviver com isso, né? Essa é uma analogia perfeita. Né? Tem um dos cortes, inclusive, que está no Instagram, em um dos podcasts que eu debato aqui, que é comprovado que o cara, para falar mal, ele é 20 vezes mais propenso a falar mal. Né? Então, o poder de destruição ele é muito maior do que o poder de convencimento a dar certo. E como a prova social ela influencia, né? Tu estava falando aqui do parmegiano, brincou antes, né? Pô, vai lá e come o parmegiano de tal lugar. Se tu chegar lá uma vez não for bom e tu me disser, cara, eu fui, não é mais a mesma coisa. Eu nunca mais vou indicar esse lugar. E tu não vai. Tu pode até... Além de não ir, né? Teu gosto até poderia estar bom ainda, mas tu não vai. É que eu digo, as pessoas se esforçam muito mais pra criticar do que pra divulgar ou pra elogiar. Cara, tu fez esse tempo, tu faz também, ainda segue fazendo, o divulgue seu amigo. Divulgue seu amigo. Sim. Cara, tu gosta do negócio, tu conhece a pessoa que tá ali, às vezes não é amigo, mas tu tem... toda quinta-feira eu como o churrasquinho do seu José. Cara, o churrasquinho do cara é fantástico. Cara, não custa nada. Nada, né? Absolutamente nada. Mas se é pra falar mal, a gente tá tendo um reflexo de coisas, de restaurantes que tiveram problema em Porto Alegre, né, nas últimas semanas. Cara, isso dá notícia, né? Botar lá que, gente, o melhor restaurante é na Serra Gaúcha. Isso, tá. Mas a tragédia da notícia, né? A tragédia da notícia. A tragédia é sempre fomentada. E até tu falou isso de Porto Alegre. Não, eu não vou entrar no mérito, né? Eu não vou aqui dar ibope para marketing negativo, para um lugar que atravessa gerações, né? E que sempre prestou um serviço de excelência. Não significa que não tenha errado. Né? Vamos deixar isso bem claro. Eu não tenho propriedade para falar, porque não fui atrás do assunto. Porém, né, tu não tem como manchar um negócio por um detalhe que tenha acontecido de graus de relevância, né? Porque eu acho que isso é importante. O tudo vai do como... É o que eu digo, né? A crítica ela é muito mais fundamentada, vamos dizer assim, né? A pessoa, ela escreve 10 linhas para criticar e para dizer que tá bom, excelente. Pega as avaliações do Google de qualquer negócio. Qualquer negócio. 5 estrelas, às vezes não diz nada embaixo. 4 estrelas, ótimo. Nada. 1 estrela. Era horrível, odiei o ambiente, o garçom fulano é um desgraçado. Cara, tem uma resenha, pode pegar. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Todos os sites de avaliação, as avaliações positivas, 5 estrelas, 4 estrelas, bom, gostei, muito legal. As ruins é sempre no mega Brasil, texto. E no Brasil, né, o pessoal já tá me dizendo aqui que já passou os 40 minutos. Né? Mas beleza, vamos lá. No Brasil tem uma questão que é muito ruim, que é o 880. É 1 ou 5. Não existe assim, e olha, às vezes eu vou avaliar uma empresa no iFood, eu que tenho esta inteligência,
Porque às vezes a ignorância é uma bênção, né? Mas que já me acostumei a isso de enxergar os valores. Às vezes, quando eu vou avaliar alguma coisa no iFood, quando eu vou clicar no 3 estrelas, até a mim dá uma coisa assim, pô, mas 3 estrelas? Será, pô, mas será? Não, mas é. Cara, o lanche é bom. E não tem nada de mais, nem nada de menos, mas é É bom. 3 Mas no estrelas. Brasil, esse é o motorista do Uber. Ou é nota 5 ou é nota 1. Não tem meio termo. Ah, não, me pegou aqui na frente. 1. É. Sabe? Poxa, cara. Sabe, existe, tem que existir uma equidade em relação a isso, né? Não, é o que eu digo assim, fundamenta. 3 estrelas, cara, tava bom, mas de repente, sabor, dá um... E assim mesmo, eu digo, né? Não vai na média. Ah, esse restaurante é do 4,8. Não vou porque não é 5. Gente, principalmente hotel. Leiam as críticas de hotéis. Tu vai, sei lá, tu tá num resort all inclusive em Aruba. Tu vai lá, 1 estrela. O que que era? A televisão tinha poucos canais. Gente, o que que tu quer canal de televisão Em Aruba. num resort all inclusive em Aruba? Vai pra praia, rapaz. Vai O pra cara olha piscina. assim, umas críticas assim que tu, Chuveiro era elétrico, 1 estrela. sabe? As coisas que não faz sentido, sabe? Sem dúvida. E, consequentemente, às vezes a pessoa não tem, porque é isso mesmo. O Brasil tem muito disso. Ah, não, é ruim. Não é 5 estrelas, não. Isso não é um bom estabelecimento. Né? É complicado. É. Mas, Renan, estamos chegando ao final do nosso Ronin Talks de hoje. O papo é bom, flui, vai embora, tá? Mas eu quero que, antes de tu te despedir, eu quero que tu dê 2 dicas pro cara que é empresário e está nos olhando hoje, ou aquele que está pensando em empreender pela primeira vez. Cara, eu acho que a dica de ouro, tá? Porque eu digo assim, eu já errei e seguirei esse caminho e não errarei mais. Quer abrir um negócio? Tu tem que ter um sócio que dependa desse negócio e entenda desse negócio. Né? Não adianta ser o melhor gerente. Tem que ter alguém que tá contigo no risco e entenda daquilo. Hoje em dia é muito fácil ter qualificação, mas tu quer abrir um restaurante, tem um cozinheiro como teu sócio, que tá no risco junto. Né? Eu acho que isso aí me mostrou muito, todos os negócios que eu abri até hoje, eu busquei um sócio que dependa daquilo, que não seja um sócio investidor, que eu sei que ele precisa pagar a conta dele daquele negócio e entende daquele negócio. Eu acho que isso, assim, é o começo de um bom negócio. E outra, cara, começa certo, profissionaliza, busca um curso, nem que seja no SESC, um profissional para te dar uma consultoria, um advogado para te abrir a tua empresa e fazer o teu contrato social, um contador, começa certo. Porque depois, trocar a roda de carro andando não vai dar certo. Tu ter que parar algum negócio para profissionalizar ele é muito mais trabalhoso e mais caro. Então, pensa nunca, mas comecei numa padaria. Cara, pensa, profissionaliza ele. Profissionaliza ele desde o começo para começar crescer certo. Né? Eu brinco assim, não adianta tu querer pular 10 casas. Cara, vai uma por vez. Tem estruturei, contrato. Só porque quando tá tudo bem, é tudo bom. Quando começa a surgir os problemas, que aí, por que eu não tive um advogado antes? Por que eu não consultei? Ou quando dá mas isso aí, cara, pede. É caro, não tem esse investimento. Cara, tu vai ter um amigo que vai te dar uma ajuda. Ou pelo menos te dar uma luz no negócio. Eu acho que esses 2 caminhos aí, para começar qualquer negócio, eu acho que é essencial, ao meu ver, né? Perfeito. Parceiro, muito obrigado pela presença, muito obrigado por dividir as dicas aqui com o nosso público, né, que está nos assistindo, que está nos ouvindo. De fato, muito, muito obrigado. Tenho certeza que as pessoas vão ter bastante coisa para enriquecer e colocar lá no seu bloco de notas para aplicar amanhã. Eu que agradeço aí o convite, né? Ficamos à disposição, porque se a gente tiver 3 horas para conversar aqui, a gente vai ficar, né? Estaríamos, né? Ainda bem que tem alguém para nos falar do tema. Não vai. Perfeito, pessoal. Então, vocês acompanharam hoje aqui o episódio com o Renan Tavares, essa grande figura que trouxe grandes insights e grandes ensinamentos para vocês que estão pensando em criar uma empresa ou que já são empresários. A gente conseguiu debater sobre o ramo alimentício, falamos sobre o vestuário, sobre a cultura do gaúcho, sobre o poder de compra, muita coisa muito bacana durante esse EP, que eu tenho certeza que vai edificar a carreira de vocês. O insight de hoje, da minha parte, terminando o papo aqui com o Renan, versa sobre erros. Eu acho que tu pode levar como lição é que errar faz parte do jogo.
né? O Renan trouxe aqui durante o episódio que lá fora, principalmente nos Estados Unidos, os empresários que muito vêm a quebrar empresas são reconhecidos como os empresários com bastante experiência. É evidente que vão ocupar cargos grandes em empresas justamente por conhecer os principais buracos. Então, para ti que errou, que tomou uma atitude errada, que fez algo que tu não gostaria e que tu julga que não era o adequado para aquele momento, foi a experiência que fez com que hoje tu enxergasse isso. E o passado, como dito anteriormente, ele não resolve nada. O que vai resolver é o futuro. Então aprenda com os seus erros para que tu possa corrigir a rota e continuar caminhando sempre para frente, porque a vida é sempre para frente. Até o próximo episódio.